Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel Candioto e eu tô aqui para mais uma aula de Python e hoje a gente vai aprender sobre tuplas no Python, tá? E além da aula, eu ainda preparei para você essa cartilha aqui, ó, um guia de bolso para você sempre que tiver dúvida do que raio é esse negócio de tupla, você poder dar uma olhadinha e poder entender, beleza? Eu deixei lá embaixo para você, lá na descrição, é só clicar, fazer download e pronto, você tem essa cartilha. Além disso, ainda tem um mini curso de Python que o Lira gravou gratuito para você que está principalmente querendo aprender mais sobre o Python, está começando nessa linguagem de programação, beleza? Então, na subida, você já deixa o curtir, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já, enfim, deixa o comentário, faz o que você quiser, mas vamos lá, mexe aí, fala aí, porque isso ajuda a gente no canal e isso é muito legal pra gente, dar esse ânimo pra gente ter essa energia de dar aula aqui pra vocês, beleza? Vamos pra aula, vamos entender que negócio é esse de tupla. Vamos lá, pessoal, então que negócio é esse chamado tupla, tá? Tupla, assim como as listas, os dicionários, no Python, eles são objetos, ou são coisas que a gente consegue armazenar informação ali dentro, tá? Se você também não conhece esses outros, aqui na descrição tem o vídeo de dicionários que o Lira explicou e tem o vídeo de listas que eu gravei explicando para vocês tudo sobre as listas. A tupla, ela tem uma ligação muito parecida com o que são as listas, só que elas têm alguns detalhezinhos de diferença, tá? Então, vamos dar uma olhada, primeiro, antes de qualquer coisa, como que a gente cria uma tupla? O que simboliza ser uma tupla ou não, tá? Para eu criar uma tupla, eu vou usar o parênteses. Se você já vem usando, você vai lembrar que as listas a gente usa o colchete e o dicionário a gente usa as chaves. Na tupla a gente vai usar o parênteses. Então, por exemplo, vou criar uma tupla aqui, ó, com números. Parênteses 1, 2, 3, 4, 5. Então, criei uma tupla que me permite armazenar essas informações. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quisesse armazenar palavras, eu também poderia, por exemplo, escrever Daniel. Então, a tupla pode armazenar tanto itens que são números, quanto strings, que são esses textos que a gente consegue fazer. Beleza? Se você já conhece um pouquinho de listas, você talvez me pergunte, mas Daniel, qual é a diferença disso que você acabou de fazer para quando a gente criava, por exemplo, uma lista? Uso o colchete, né, para lista, 2, 3, 4, 5. Qual é a diferença? Qual é a diferença prática de você ter uma tupla e de você ter uma lista? Então, aí que tá, gente. A lista, ela é um objeto que permite a gente fazer alterações, permite a gente mudar, por exemplo, os itens. Ó, vamos aqui embaixo. Eu vou pegar essa lista, ó, vou pegar o item 0. Lembrando que item 0, quando a gente fala em listas, a gente está falando da primeira posição. Sempre começa do 0 no Python. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, posição 0 significa o número 1. Se eu botar lista 0 e falar, ó, por exemplo, 25, então se eu voltar aqui e botar print lista 0, ó, vou rodar aqui em cima porque eu ainda não rodei, vou rodar aqui embaixo. Olha o que vai acontecer. Ó, a minha lista que começava com a posição, na posição 0 tinha o número 1, agora ela está com o número 25. Então eu consegui mudar o valor daquela minha lista. Vamos tentar fazer a mesma coisa com uma tupla e vamos ver a diferença. Ó, vou fazer aqui embaixo. Tupla 0 igual 25. E vou mandar printar essa minha tupla posição 0. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele me retornou 25, que é dessa lista aqui, e depois me deu um erro e falou, ó, essa objeto tupla não permite esse item assignment, ou seja, ele não permite essa mudança de um item específico. Então, aí está a primeira característica que diferencia uma tupla de uma lista. A tupla, ela não é mutável, então quando você cria aquela tupla, quando eu criei essa tupla aqui, 1, 2, 3, 4, 5, Daniel, eu estou dizendo que ela é algo fixo, tá? Ela não existe para poder ficar crescendo, ou seja, adicionar novos itens, nem ficar removendo itens, nem ficar trocando. E para que isso serve? Imagina que você tem uma situação, que você tem, por exemplo, dados de CPF de uma pessoa. Então, você está cadastrando um cliente na sua base. Ou então, você está cadastrando o RG de alguém.
meu, por exemplo, Daniel, tem um CPF específico, óbvio, não vou dar o CPF aqui, mas 00000 e meu RG 111. Isso não vai mudar, minha vida inteira eu vou ter esse nome Daniel, esse vai ser meu CPF, esse vai ser o meu RG, tá? Então isso não é mutável, então eu quero que fique fixo. Se eu quero que fique fixo, eu vou usar, ao invés de usar uma lista para armazenar essas informações, eu vou usar uma tupla. Então, essa característica de não ser mutável leva a gente a essa primeira função de uma tupla, que é armazenar dados que a gente não quer mudar, beleza? Vamos lá. Mas eu consigo acessar o item de uma tupla especificamente? Eu consigo, ó. Deixa eu dar um Alt Enter aqui, posicionar aqui para a gente ver melhor. E vou vir aqui, ó, tupla, print, ó, tupla, 0. Ó, consigo acessar. Print tupla 0 me trouxe 1. Então eu consigo acessar os itens da minha tupla, assim como eu consegui acessar nos itens da minha lista, tá? Então eu consigo acessar, eu só não consigo modificar, porque ela é imutável. Vamos dar uma outra olhada. Eu consigo acrescentar itens na minha tupla? Como é que a gente acrescentava itens, por exemplo, na lista? A gente escrevia, ó, lista.append e botava o item que a gente queria. Por exemplo, ó, minha lista tá com as informações 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar 6. Append 6. E vou dar um print na minha lista. Ó, o 25, que foi aquele número que a gente mudou, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu consegui acrescentar esse item. Será que eu consigo fazer isso com a minha tupla? Ó, vou botar tupla.append 6, por exemplo. Ó, um erro. Então, a tupla, o objeto tupla, não possui o atributo append, tá? Então, ele não permite fazer acrescentar esses itens nessa tupla, nem reduzir. A única forma que eu consigo mudar numa tupla é se eu mudar toda a minha tupla. Então, por exemplo, ó, se eu quiser falar que tupla é igual a 1, 2, 3, 4 e der um print tupla, aí sim eu consigo mudar. Por quê? Porque eu, na verdade, eu só dei um outro valor de tupla para minha variável tupla, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. E a principal funcionalidade disso vai ser a gente conseguir guardar essas informações imutáveis. Proteger essas informações que elas sejam mudadas sem querer, sem a gente saber, tá? Uma dúvida que vocês podem estar pensando é o seguinte: Daniel, mas como é que eu vou saber o que a minha tupla deixa eu fazer e o que a minha tupla não deixa fazer? Primeiro, que tem a cartilha lá embaixo que já tem um resuminho do que você pode fazer, você não pode fazer, vai te ajudar bastante. Segundo, que você pode usar essa função aqui, ó. Deixa eu dar um Alt Enter, posicionar aqui para vocês poderem ver melhorzinho. Ó, se vocês fizerem, por exemplo, dir tuple, olha só, vocês vão ter acesso a todos os métodos que existem para essa tupla. Então, ó, se a gente olhar aqui, ó, tem todos esses métodos que existem, e olha a diferença da lista, por exemplo, ó, se eu botasse list, esse dir funciona para todos esses tipos de objetos, tá? Todas essas classes. Ó, olha a lista, como é que tem mais métodos. Você pode fazer o append, você pode fazer o clear, você pode fazer o copy, você pode fazer o count, enquanto na tupla, tuple, você tem menos métodos. Você tem outros métodos também, mas menos métodos. Tudo bem? Então, isso é uma forma de você dar uma consultada para saber o que você pode fazer e não pode fazer. Beleza. Isso é uma forma de você dar uma consultada e saber o que você pode fazer e não pode fazer. Beleza. Vamos lá. Seguindo aqui. Um uso muito comum das tuplas é fazer uma lista que dentro daquela lista eu tenho tuplas. Vamos pegar o exemplo que eu falei com vocês, por exemplo, do CPF, tá? Por exemplo, eu vou criar uma variável que vai ser uma tupla chamada cliente, tá? Então, ó, cliente. Dentro da minha variável cliente, eu vou guardar aqui, ó, o Daniel, que é o meu cliente,
vírgula, vou botar um outro item, que seria como se fosse o CPF dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, traço 00. Ó, guardei o CPF dele, que não vai mudar. E, terceiro, eu vou guardar, por exemplo, o RG. Números aleatórios também, ó. Beleza, números aleatórios. Beleza? Então, gravei uma tupla, estou criando uma tupla que vai me permitir guardar as informações que são imutáveis do cliente Daniel. Então, ó, vou dar um Ctrl Enter, tá gravado aqui. Mas eu quero continuar, eu não quero só criar essa tupla. Agora eu quero criar uma lista que vai me permitir guardar todos esses meus clientes num lugar só. Então, ó, vamos lá. Clientes, botando plural, porque eu quero uma lista, vou fazer uma lista de vários clientes. Lembrando que o nome aqui não é que o Python entende clientes, ele sabe português, entende que agora é uma lista de clientes. A gente usa cliente e clientes para poder facilitar a gente na hora de entender o nosso código depois. Tá? Então vamos lá, eu quero criar uma lista. Como é que eu crio uma lista? Eu vou criar uma lista zerada, uma lista vazia. Tá? E agora eu vou fazer o quê? Tem uma lista vazia e tem um cliente. Eu vou pegar esse meu cliente e vou jogar na minha lista vazia. Aí sim, eu vou usar os métodos das listas que me permitem, por exemplo, aumentar a minha lista. Como? Ó, clientes.append cliente. O que eu estou fazendo aqui? Para quem ainda não viu lá o vídeo de listas. Eu estou pegando a minha lista clientes e estou adicionando alguma coisa. Que coisa é essa? Estou adicionando a coisa cliente, que é a minha tupla. Então, eu vou botar um print aqui, ó, na minha lista cliente, para a gente poder ver o que está acontecendo, e vou dar Ctrl Enter. Para quem não sabe o que é o Ctrl Enter, nunca viu o Jupyter, está totalmente perdido em que programa é esse que eu estou usando, tá lá no link da descrição também sobre Jupyter, que é uma dessas ferramentas que a gente usa muito no Python, que o Lira gravou como instala, como usa, enfim, todas as informações sobre o Jupyter Notebook que você precisa saber para começar, beleza? Voltando aqui, vou dar o meu Ctrl Enter, tá lá, ó, percebe que ele tem um colchetes aqui, ó, desses dois lados, ou seja, eu estou dentro de uma lista, e dentro dessa lista eu tenho um item, isso é um item único, que é uma tupla. Então, eu estou conseguindo guardar dentro de uma lista clientes uma informação que é a tupla do Daniel. E agora eu vou fazer mais, eu quero botar mais clientes aqui dentro. Ó, vou criar uma nova célula aqui e vou botar, por exemplo, cliente igual, vou botar o Lira, senão ele vai ficar chateado comigo. Vou falar que eu estou excluindo ele. E vamos botar o Lira aqui, ó. Vamos botar o contrário, vai ser 987.654.321.11. E o RG do Lira vai ser contrário também, ó. 97.654, não sei se eu errei, mas vamos lá, 6, talvez eu tenha errado. Então, fiz a mesma coisa, eu fiz um cliente, agora esse cliente se chama Lira. E eu quero fazer o quê? Quero pegar esse cliente e adicionar dentro da minha lista, dentro da minha lista de clientes. Então, eu vou fazer o mesmo processo, ó, clientes.append cliente. Daniel, mas o cliente, como é que ele vai entender que é o Lira? Ó, já mudei, o cliente está recebendo um novo valor agora, ele está recebendo um valor de Lira. Quando eu fizer isso, ó, e der o meu Ctrl Enter, deixa eu botar um print para a gente poder ver. Tá lá, ó. O que está acontecendo? De novo, ó, colchetes, ó, no início e no fim, que me indica que eu estou dentro de uma lista. E aqui, ó, Daniel é o primeiro item dessa lista. Depois da vírgula, ó, vem o segundo item dessa lista. E que esses itens não são meramente uma palavra só. Eles são uma tupla. E essa tupla pode ter vários itens, não obrigatoriamente precisa ser um só. Podem ter vários itens, tá? E aí, o que é legal disso, né? Porque isso é muito útil de se fazer. Estou garantindo que os meus dados que estão dentro da tupla não podem ser alterados, porque eles são tuplas. A não ser que você mude toda a tupla, obviamente. 2, eu consigo usar todos os métodos das listas
aqui de adicionar, de remover, de ranquear, enfim, de poder contar quantos tem. Então, todos aqueles métodos das listas eu posso usar aqui. Eu posso fazer iterações com ela. Então, tudo isso eu vou poder usar. Todas as coisas boas da lista eu vou poder usar. E toda a segurança da minha tupla eu vou poder usar também. E se eu quisesse, por exemplo, acessar. Ó, vamos dizer que eu quero acessar essa informação. Quero acessar clientes 1, que seria o Lira, né? Ó. Deixa eu botar um print. Tá lá, ó, acessou Lira. Quero acessar o Daniel. Tá lá. Então, ó, consigo acessar meus clientes de forma muito fácil usando as listas. Consigo garantir segurança dos meus dados, porque ninguém vai mudar, usando as tuplas. Ó, se eu quisesse fazer, por exemplo, cliente 0, tentar mudar, hein? Vou tentar burlar o sistema aqui, vou tentar mudar o nome do Daniel, por exemplo. Vou tentar botar Daniel Candioto. Vai ser cliente 0, que seria o Daniel, posição 0 da tupla, vai ser igual a Daniel Candioto. Vamos ver se ele deixa? E vou botar aqui, ó, um print clientes, pra gente ver. Ó, já deu erro, logo de cara, não deixou nem fazer o print. Por quê? Porque ele não permite eu mudar o meu nome. Então, se você, por exemplo, está fazendo imagina que se fosse um sistema de banco, você poderia usar isso. Imagina que fosse um sistema de cadastro de materiais, que a gente vai ver aqui embaixo, daqui a pouquinho um exemplo bem simples de como fazer. Então, tudo isso que a gente quer garantir que os dados ali dentro não vão ser alterados, a gente pode usar as tuplas, beleza? Outro uso também que você vai ver por aí é o uso das tuplas como chaves de um dicionário. Vamos lá, se você não sabe primeiro o que é um dicionário, pode até assistir até o fim da aula, não tem problema, vai ser legal, vai ser bom, mas dá uma olhadinha também lá no link que está na descrição do Lira, falando sobre dicionários, isso vai ajudar bastante você a entender, tá? Mas assiste até o fim, tenta entender, depois vai lá, depois volta, fica vendo, não tem problema nenhum, fica à vontade, deixa eu curtir, aproveita e deixa eu curtir, aproveita lá e deixa um compartilhar, deixa um comentário, tenta não me xingar muito, só fala bem, por favor. Beleza, gente, então, tirando toda a palhaçada anterior, vamos entender como é que funciona uma tupla como chave de um dicionário, tá? Vamos dizer que eu quero entender as capitais do Brasil, tá? Então, o que seria? Eu tenho as capitais do Brasil, essas capitais vão estar dentro de um dicionário, tá? Eu vou fazer uma forma de escrever aqui, que você não precisa fazer, você pode botar tudo na mesma linha, mas eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para vocês verem aqui no vídeo. E é bem comum de vocês verem isso ao longo das pesquisas que vocês estiverem fazendo, quando vocês estiverem entrando em sites procurando para tirar uma dúvida, vocês podem ver esse tipo de escrita que eu vou fazer aqui agora. Ó, eu vou fazer o seguinte, todo dicionário, ele precisa de uma chave e de um valor, tá? Uma chave e um valor, como se fosse uma chave e uma fechadura, ou seja, cada chave tem um valor específico, cada chave tem um valor específico, cada chave tem uma fechadura, é como se fosse isso, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a informação do país e do estado como chave e o meu valor vai ser a capital. Vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Eu já estou dentro do meu dicionário, porque meus dicionários usam essa chave aqui, ó. Então já estou dentro do meu dicionário. Vou fazer primeiro item do meu dicionário. Qual é o primeiro item do meu dicionário? Vai ser, ó, Brasil. E vou botar, por exemplo, Brasil, o estado, Rio de Janeiro. Vou fechar a minha tupla, tá? Então minha chave, na verdade, ela é uma tupla. E aí eu vou usar esses dois pontos. Esses dois pontos significa que a estrutura do dicionário, a chave, dois pontos, valor. Então, ó, esse aqui vai ser a minha chave, que é uma tupla. Ó, o parênteses aqui. Dois pontos, valor. Qual é o valor que eu quero? Se o Brasil é o país, o estado é Rio de Janeiro, minha capital é Rio de Janeiro. Ok? Show de bola. Dou vírgula. E aí o formato que eu falei para vocês que é um pouquinho, talvez seja estranho para principalmente para quem está começando. Ó. Eu estou botando um dicionário que cada linha vai ser um item, mas eu poderia botar tudo junto aqui, ó, não tem problema nenhum a gente fazer tudo junto, poderia simplesmente começar a fazer minha tupla aqui, tá? Mas eu vou fazer só porque eu acho que vai ficar um pouco mais visual para vocês aí assistindo o vídeo. Então vamos lá, ó. Quem é o meu segundo? Eu quero um Brasil, que vai ser o meu
meu país, né? Que eu já abri a minha tupla. Ó, esse parênteses significa minha tupla. O estado, por exemplo, São Paulo. Fechei a minha tupla. Já tem aqui meu parênteses fechando a minha tupla. 2 pontos. Esses 2 pontos me indica que eu vou começar agora a botar o valor daquele dicionário. Então, vem aqui São Paulo, que é a capital desse estado específico. Tá? Vou dar um Enter e vou fazer um terceira e última tupla para vocês entenderem. Vamos lá. Brasil, Minas Gerais. Tem família em Minas Gerais, senão o pessoal fica chateado que eu estou esquecendo deles. E a capital, Belo Horizonte. Tudo bem? Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu criei um dicionário de capitais, onde cada chave representava o Brasil e o estado, o país e o estado, tá? Poderia ter um outro país aqui. Nesse caso, eu só escrevi Brasil. Mas, outra tupla, país, estado. País, estado. Como ela não é mutável, né, isso não vai mudar, sempre vai ser Brasil e o estado. O valor vai ser lá a minha capital. E aí eu vou só subir essa chave aqui, ó, porque ela não precisa ficar tão distante. Tá lá. Criei o meu dicionário. Tudo bem? E agora o que eu quero fazer? Eu quero dar uma olhada como que isso ficou. Eu vou fazer aqui um print capitais ponto keys. Já vou explicar para vocês esse método. Opa. E capitais ponto values. Então, o que é isso aqui? Capitais é o meu dicionário, certo? Keys é um método que a gente consegue pegar todas as chaves, keys, key, que veio chave do inglês, né? Todas as chaves desse meu dicionário, e values, que me permite pegar todos os valores desse meu dicionário. Vamos dar um Ctrl Enter, ó. Tá lá. Dict keys, ou seja, chaves desse dicionário são Brasil e Rio de Janeiro. Isso é uma chave, ó. Uma chave. Vírgula, segunda chave, terceira chave. E os meus valores são Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Ou seja, tudo isso para mostrar para vocês que você também pode usar uma tupla como chave de um dicionário, por exemplo. Então, você poderia usar como valor do dicionário. Você vai ver isso por aí em pesquisas que você vai fazer, tá? Show de bola. Antes da gente ir para o nosso desafio, tá? Que eu já estou dando um spoilerzinho para vocês aqui embaixo, que a gente vai fazer um gerenciador de cadastro de materiais. Vamos entender sobre métodos de tuplas, tá? Como eu já mostrei lá para vocês naquele dir tuple, tem vários métodos das tuplas, mas comparado às listas, por exemplo, é bem menos. Até porque não é mutável, então a ideia não é ficar mexendo. A ideia da tupla é você deixar ela um pouco mais quieta, tá? Então vamos ver aqui 2 métodos que podem ajudar vocês, que é o index e o count, tá? E como é que eu vou fazer, ó? Eu criei uma tupla aqui em cima, vou trazer ela aqui para baixo, só para não ficar muito distante da gente. Que é essa tupla aqui, ó. Beleza, vou tirar esse Daniel aqui, para não ficar uma coisa muito estranha, tá? E vou botar outros números aqui. Beleza. E aí, ó, eu quero printar, eu quero usar esse método chamado index. Tupla.index. O que esse index faz? Ele vai me dar a posição de alguma coisa que eu esteja procurando lá na minha tupla. Então, por exemplo, botar index 3, ou seja, eu quero procurar qual é a posição desse item que tem valor 3. E der Ctrl Enter, ó, ele vai dar 2. Por que 2? Porque ele está pegando aqui, ó, 0, lembra, Python sempre começa do 0, 0, 1, 2. Então ele está me dando a posição de número 2. Se eu tivesse botado 1, olha, ele me deu 0, mas Daniel, tem 1 aqui também, por que ele deu 0? Ele vai sempre te retornar a primeira ocorrência daquele cara, tá? Então, 1, ele me retornou 0, porque tem essa recorrência 1 aqui. Tudo bem? Outro método também que pode ajudar você é o tupla.count.
E esse tupla.count, ele vai contar quantas vezes alguma coisa aparece dentro da sua tupla. Por exemplo, se eu botar 3, mesmo processo, ó, ele está me dando 2. Por que 2? Porque ele está aqui, ó, 3, 3. Se eu tivesse botado 12, 1. Por quê? Só tem um 12 aqui. Então, esse método count, ele permite dizer quantas vezes alguma coisa aparece dentro da sua tupla, tá? Beleza, gente. Vamos agora pensar numa coisa simples, mas que tem algum grau de aplicação no dia a dia de vocês. Eu trabalhei com o setor de energia durante muito tempo e lá a gente tinha, por exemplo, muitos materiais, né? Na área de manutenção tinha materiais, era arruela, parafuso, borracha, vedação, enfim, tinta, qualquer coisa que tivesse na área de manutenção era um material específico. E esses materiais, eles têm por características, por exemplo, que eles não mudam, eles estão sempre, cada código é um código de um material único, não é que ele fica mudando o tempo inteiro, tá? Então, o que é a minha ideia aqui? Eu vou criar como se fosse uma lista de materiais, né? E aí eu vou usar uma lista mesmo, e eu vou criar uma tupla que vai ser um material para poder pegar essa tupla e jogar dentro da minha lista de materiais. Então vai ser bem parecido com o que a gente fez lá com o Daniel e com o Lira, com os clientes, só que eu não vou fazer simplesmente do jeito que a gente fez. Eu vou criar uma funçãozinha, vou definir uma função de cadastro de materiais, tá? E aí essa função de cadastro de materiais vai me permitir só dizer, ó, cadastra tal material, cadastra tal material, tudo bem? E depois a gente pode, por exemplo, consultar aquele material. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente precisa criar a tal da lista que vai receber esses materiais. Lista, underline, materiais, tá? E aí uma lista, eu vou usar esse colchete, tá? Lembra que é lista, colchetes é lista, parênteses são tuplas. Deixa eu dar um Alt Enter aqui para poder ficar um pouquinho melhor. Beleza. Feito isso, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma função, e para fazer uma função, a gente vai usar sempre esse def, tá? De definir uma função, e vou dar um nome para ele, ó, cadastrar materiais, tá? Aqui a ideia não é entrar super a fundo em como funcionam funções. Se você tem interesse, quer saber mais como funcionam funções, enfim, coloca aqui no comentário, quero aprender mais sobre funções, faz um vídeo pra gente. Se você tem interesse, coloca aí. Tem vontade? Bota aí, beleza? Então a gente vai botar cadastrar materiais. E aí eu vou dizer, ó, dentro desse meu parênteses, as variáveis que eu vou precisar na hora que eu for cadastrar o material. Lembra, eu estou fazendo uma função que cadastra materiais. Então, quais são os parâmetros, quais são os argumentos que eu preciso dar para cadastrar o material? Eu preciso do nome do material, eu preciso do código daquele material que vai ser cadastrado, eu preciso do tipo de unidade, ou seja, quilo, saco, não sei, unidade, enfim, qual é o tipo de unidade de medida daquele material e a quantidade daquele material, ou seja, é uma caixa, 500 caixas, 45 sacos, e assim vai. Então eu preciso do nome dele, o código que ele vai receber, a unidade e a quantidade. Tudo bem. E aí eu entro dentro da minha função, ó, essa indentação aqui, ela é algo que mostra para o Python que tudo que a gente vai escrever a partir de agora está dentro dessa função que a gente quer usar, tá? Então é sempre esse espacinho aqui, ó, é a indentação. E aí eu vou falar aqui, essa indentação vai ter uma tupla que vai receber exatamente as informações que estavam no meu argumento, ó. Então ela vai receber o meu nome do material, o código do meu material, a unidade de medida do meu material e a quantidade, quantidade daquele material. Tudo bem? Criei essa tupla, recebi esses valores, eu vou lá na minha lista de materiais, que eu já criei, ó, essa lista de materiais que eu já criei, materiais, e vou adicionar essa tupla que eu acabei de criar. Então, ó, append tupla. Mesma coisa que a gente fez lá em cima com o cadastro do cliente Daniel e o cadastro do cliente Lira. Mesma coisa.
tá? A única diferença é que agora eu estou fazendo isso dentro de uma função. E aí, o que acontece? Depois que eu fiz isso, eu vou usar esse return. Então, esse return sempre fecha uma função. Ou seja, eu criei uma função e o que essa função me traz de resposta, o que ela me retorna por esse return, vai ser a minha nova lista de materiais já atualizada. Então, minha lista de materiais que antes estava vazia, sempre que eu cadastrar um material, ela tem que me trazer um valor novo. Tudo bem? Vamos lá. Feito aqui, ó, vou mandar rodar, nada acontece, obviamente. E vamos testar se está funcionando. Ó, eu vou botar cadastrar materiais, abre parênteses, e, por exemplo, eu vou pegar o material que eu já tinha deixado pronto aqui, ó, que vai ser material escolar aqui, por exemplo, material de borracha. Borracha, o código que ele receber vai ser 1, podia ser um código X, Y, Z, enfim, podia ser qualquer coisa, vou chamar ele de 1. A unidade de medida dele vai ser unidade e ele tem 500 lápis, 500 borrachas, desculpa. E aí eu vou dar Ctrl Enter. Ó, ele já retornou para mim essa lista de materiais com esse meu item borracha, tá vendo? Aqui eu não cheguei a botar o print, mas vou botar o print para quem não conseguiu ver, ó. Vou listar lista underline materiais. Print lista de materiais, ó. Aqui ele até botou outra borracha aqui, porque eu já tinha cadastrado o material uma vez. Então, ó, essencialmente, eu consegui criar uma função que me cadastra os materiais automaticamente e já coloca numa lista de materiais, tá? Só que eu não quero ficar dando print lista de materiais o tempo inteiro. Eu quero também, por exemplo, conseguir consultar o material sem adicionar ele na lista. Então, eu vou fazer aqui, ó, na minha funçãozinha, eu vou fazer um def consultar materiais. E aí, ó, o que eu vou precisar de argumento é o código, que é esse códigozinho 1 aqui. Então, se eu falar consultar materiais 1, ele tem que me trazer borracha, tá? Vou dar 2 pontos, vou entrar aqui, e o que que é esse... Como é que vai acontecer isso? Ó, eu vou fazer um for lá dentro. Esse for vai passar por dentro do material, em lista underline materiais, ou seja, ele vai percorrer toda a minha lista de materiais. Quem quer saber um pouco mais sobre estrutura de repetição, tem um vídeo, vou botar na descrição também, falando sobre for, falando sobre como essas estruturas de repetições podem ajudar você a percorrer listas e percorrer outras estruturas, fazendo isso ficar bem mais rápido, tá? E se esse material, ou se na verdade, se esse código desse material for igual ao código lá do meu argumento, né, o código que está aqui, ele vai ter que retornar para mim o material inteiro. Então, ó, if material. Material, o que é material? É um item da lista materiais, ou seja, ele é um desses itens aqui, ó, tá vendo? Ele é um desses itens aqui. Só que o meu código não é o item, meu código é um item da minha tupla da lista. Então, ó, se eu quero código, eu quero o item 1, que aqui é a posição 0, que é a posição 1 do meu item. Então, eu vou botar material 1 igual, aqui no Python, o sinal de igual, para poder fazer essa comparação, a gente vai usar 2 iguais, igual a código. Então, se isso for verdade, o que vai acontecer? Ele vai me retornar o meu material. Ele vai printar direto o meu material. Caso contrário, se não for, o que vai acontecer? Nada vai acontecer. Esse pass segue reto, vai embora. Beleza? Então, ó, criei aqui uma outra função que se chama consultar materiais, tá? Que eu vou fornecer o código. Se esse código tiver cadastrado, se esse código existir, ele vai me retornar o material inteiro para eu poder saber que material é esse. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu dar um Ctrl Enter aqui. Eu vou cadastrar 2 materiais aqui, deixa eu cadastrar um outro aqui também. Ó, vou cadastrar tesoura. Tá, Tzinho maiúsculo aqui. Tesoura. 2, também vai ser unidade e aqui vão ser 200, tá? Então, ó, vou mandar rodar.
Então, primeiro código aqui é a borracha, segundo a tesoura, e assim vai. Agora eu vou consultar materiais. Quero consultar quem? Quero consultar o material de número 1. E vou dar Ctrl Enter. Ó, borracha. Quero consultar o material 2. Tá lá, tesoura. Então, eu consegui criar duas funções que me permitem acessar essa lista de materiais, ou cadastrar, ou então consultar esses materiais. Beleza? E por que eu fiz isso tudo, né? Porque assim eu garanto que esses materiais que eu estou cadastrando não vão ser alterados. Eu não consigo chegar e falar, ó, consultar, fazer aqui embaixo. Eu não consigo chegar e fazer lista, underline, materiais 0, por exemplo, que é o primeiro item, ó, que é esse item aqui. Eu não consigo chegar e falar que eu quero mudar o nome de borracha para lápis, por exemplo. Eu não consigo fazer, ó, ele vai dar erro. Então eu consegui usar uma lista, que é muito bom para a gente poder fazer tratamento de dados, poder percorrer essa lista, poder acessar informações, mas com a segurança da minha tupla, tá? Gente, espero que tenha sido útil para vocês, espero que tenha ficado claro a diferença entre uma tupla e uma lista e quando usar. Espero ver vocês mais vezes aqui pelo canal. Aproveita para curtir, compartilhar, se inscrever, já assina o sininho, porque daqui a pouco vai ter mais vídeo também, tem vídeo toda hora, e você vai poder ficar sabendo, e vai poder ficar cada vez aprendendo mais e poder estar voando no Python em breve. Beleza? Um abraço, vejo vocês depois, fui!